Acho que é muito, muito importante, principalmente para quem está planejando, ter esse choque de realidade, porque mudar de país, né, você ir para outro lugar, você deixar abrir mão da sua vida no Brasil, não é igual, sei lá, você ir na padaria. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do História de Fora. E no vídeo de hoje é um vídeo também sobre a Espanha, né? Já tem outros vídeos no canal que a gente fala sobre o dia a dia, como é morar aqui na Espanha. E eu queria trazer um vídeo para a gente refletir e falar sobre 5 desvantagens de morar aqui, né? Às vezes pode parecer que eu venho aqui falar mal da Espanha, né? Falar, nossa, mas você mora aí, você tá falando mal. A questão não é essa, eu gosto de trazer essa reflexão, porque falar bem, tem vários canais que vou falar sobre quão maravilhoso é a Espanha, e de fato eu tenho vídeos aqui que eu falo sobre, né, por que eu amo por que eu amo morar na Espanha, mas eu não amo a Espanha, e lá eu falo muitas coisas, muitos pontos positivos sobre morar aqui, mas eu acho que é muito, muito importante, principalmente para quem tá planejando, ter esse choque de realidade, porque hoje em dia tem muita gente na internet mostrando rios e fica mostrando, o que você consegue comprar com 10 euros, porque aqui é maravilhoso, e de fato é, mas eu acho que a gente precisa ter essa dose de realidade e saber o que de fato esperar daquele lugar para você tomar uma decisão certa, porque mudar de país, né, você ir para outro lugar, você deixar abrir mão da sua vida no Brasil não é igual, sei lá, você ir na padaria ou você comprar um carro no Brasil. É uma decisão muito importante e que envolve várias outras coisas. Então, por isso que eu gosto de trazer sempre essas reflexões, não para falar mal da Espanha, não para dizer que, nossa, você tá aí, mas você tá falando mal. Não, não é isso. A minha intenção é, de fato, a gente trazer esse debate, essa reflexão para as pessoas entenderem como que é a realidade de morar fora do Brasil antes de tomar essa decisão, que é uma decisão muito importante. É cada vez mais comum, né, provavelmente você já viu reportagens como essa, aqui falando sobre a crescente onda de racismo e de xenofobia que tem, não só na Espanha, mas na Europa como um todo. Mas aqui na Espanha, nos últimos meses, a gente viu muito isso. Aqui na cidade onde eu moro, em Alcalá, tem um centro de acolhida de imigrantes, enfim, teve uma situação em que um imigrante ele violou, né, uma menina espanhola, e tudo isso gerou uma revolta muito grande, né, em relação aos imigrantes aqui. Foi uma onda de protestos em várias outras cidades, e claro, eu não estou defendendo ele, eu acho que não vou defender uma pessoa que viola a outra, obviamente, mas isso acaba sendo gatilho para as pessoas serem racistas e terem comentários extremamente assim descabidos sobre os imigrantes, colocando todos dentro de como se todo mundo que fosse imigrante fosse um violador, né? Como se espanhóis, por exemplo, não cometessem crimes, ou qualquer outra nacionalidade europeia, né? Como se fosse algo exclusivo de um imigrante árabe ou de um imigrante africano. Isso é algo que está crescendo muito por conta dessa situação, não só aqui, né? Vocês devem ver que outros países, a Alemanha também tem muito isso. E eu acho que isso é uma das grandes desvantagens, né, de você estar morando aqui por conta disso, né? Por conta das oportunidades que talvez você não tenha, por você ser latino, ou que você não tenha por ser negro, por exemplo, ser latino e negro, ou por qualquer outra coisa que seja relacionada ao fato de você não ser espanhol. E aí sempre rola aquela coisa, né, do que o migrante veio para cá para roubar meu emprego, né, que esse imigrante deveria ficar lá no seu país, ou o imigrante veio para cá para receber ajuda social. Então rola um pouco esse pensamento, né, que é um pensamento que está cada vez mais, crescendo cada vez mais, né, na Europa como um todo, não só na Espanha, mas eu acho que é uma grande desvantagem e tem muito esse preconceito. E, inclusive, para quem tem, hoje em dia eu e o Vitor, a gente já tem a nacionalidade, somos espanhóis, mas se a gente encontra com um espanhol que tem esse pensamento, né, de xenófobo e racista, para ele a gente não é espanhol. E aí tem os casos, por exemplo, do Vinícius Júnior, que sofreu racismo no Real Madrid, das pessoas reclamando, por exemplo, do Lamine Yamal, que é um grande jogador da seleção espanhola, mas ele tem origem marroquina, e ele nasceu na Espanha, ele tem o passaporte espanhol porque ele nasceu aqui, mas as pessoas não consideram ele como um espanhol de verdade, nas palavras delas, porque ele não nasceu aqui. Então rola muito isso, né? Ainda que a pessoa tenha uma posição de extremo prestígio e que esteja fazendo algo muito bom em prol da sociedade espanhola, ainda rola esse tipo de comentário. Então, né, a gente tem que entender que esse tipo de coisa pode acontecer, é muito triste, mas que esse tipo de coisa pode acontecer, e eu considero isso uma das maiores desvantagens de morar aqui, que é esse racismo, essa xenofobia que tem aqui na Espanha, muitas vezes velada, mas muitas vezes aberta, como foi o caso do Vinícius Júnior e como é o caso do Lamine Yamal e do Nico Williams também.
Outra coisa também que dá uma desanimada, assim, que é uma desvantagem de morar aqui na Espanha, é que a média salarial ela é bem mais baixa do que outros países. É mais alto, por exemplo, do que Portugal, mas é bem mais baixo do que países como Alemanha, do que como Dinamarca, Suécia, né, que são os países ali mais pro norte, são países com uma um pouco mais ricos, digamos assim, do que a Espanha. Então a média salarial aqui ela é mais baixa do que esses países. Em teoria, o custo de vida também deveria ser um pouco mais baixo, mas não é isso que a gente está vendo, né, nesses últimos anos, principalmente aí o pós-pandemia, em que cidades maiores como Madrid e Barcelona, o custo de vida está assim alto, né? Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre o salário mínimo, dá para ver com o salário mínimo aqui na Espanha. Eu vou botar o cardzinho aqui para vocês darem uma olhada. Mas enfim, né, o custo de vida está aumentando muito, então o salário também não está acompanhando tanto esse custo de vida que está aí crescendo cada vez mais. Então eu acho que uma outra desvantagem é essa, que a gente precisa levar em consideração, né, se Espanha é o lugar para a gente morar, se você está aí planejando, é que o salário vai ser menor do que a média salarial dos outros lugares e pensar nessa balança aí, né, o que faz sentido para você, né? Então, também considero uma desvantagem o fato do salário ser um pouquinho mais baixo, né? Outro ponto é a dificuldade de se entrosar com outros espanhóis. É verdade que, assim, a Espanha, se a gente for pensar de um modo geral, entre outros países da Europa, é um país culturalmente próximo, assim, né, de serem pessoas mais abertas, iguais os brasileiros, mas é muito difícil de conseguir se entrosar em grupos de espanhóis, porque os espanhóis são extremamente tradicionais e apegados às suas tradições e apegados aos seus grupos de amizade, né? Se você for para cidades menores, assim, a gente já morou em Sevilha, e lá as pessoas, elas nascem, crescem e ficam em Sevilha sempre, então elas têm o mesmo grupo de amigos desde a escola até a vida toda. Então é muito difícil você se entrosar culturalmente ali dentro daquele grupo, né? E eles também têm muitas tradições muito específicas que também fazem um pouco parte desse grupo de amizade, né? Como, por exemplo, fazer parte de irmandades de igreja da Semana Santa, e aí você desfila, toca em banda, e é uma tradição que é muito distante da nossa, porque a gente não tem isso no Brasil, e também você não consegue entrar, né? Você muda pra Espanha, já com os seus 30, 40 anos, e você não vai entrar numa irmandade da igreja. Pode até acontecer, mas é difícil, é muito difícil. Então, também é uma dificuldade, né, que é uma desvantagem, eu acho, dificuldade também, que a gente precisa levar em consideração quando a gente escolhe vir morar na Espanha, que é isso, assim, né, são muito tradicionais e muito apegados às suas tradições, às suas amizades, e é difícil a gente conseguir se entrosar dentro daquele grupo de pessoas, né, ali. Isso pode impactar, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? A gente está muito acostumado no Brasil a ter amizades no ambiente de trabalho, amizades que você leva para sua casa, que você faz churrasco, que você convida para ser seu padrinho de casamento. E isso aqui na Espanha, né, não, é muito difícil de acontecer. Não vou dizer que não vai acontecer, mas que é muito difícil, muito mais difícil do que no Brasil, quando a gente tem, né, quando a gente faz sempre amizade no ambiente de trabalho. Então, é também uma desvantagem que precisa ser levada em consideração. Eu acho que essa desvantagem é a maior desvantagem, assim, dos últimos tempos, que é você conseguir um lugar para morar, né? Tá numa crise imobiliária muito grande aqui na Espanha, outras cidades também da Europa, mas aqui na Espanha, principalmente Madrid e Barcelona, para você conseguir um lugar para você alugar, assim, é uma missão tá quase que impossível. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre como alugar, né? Alternativas para alugar, um guia meio que prático ali, quais os documentos que você precisa. Vou também colocar o cardzinho aqui para vocês verem esse vídeo, que é bem legal. Mas, assim, no panorama geral, é bem difícil, né? A gente mudou ano passado, a gente morava em Sevilha e a gente mudou para aqui, para a região de Madrid. E mesmo morando na Espanha há 4 anos e meio, né, que a gente estava naquela época mais ou menos, quando mudou para cá, com a nacionalidade, foi difícil, assim. A gente demorou eu acho quase 2 meses para conseguir um apartamento. Então é difícil, assim, você conseguir. As exigências estão cada vez maiores, mais documentação, mais dinheiro você precisa dar para entrar. Então, é uma desvantagem, é algo também que na hora que a gente está planejando mudar, principalmente se você está vindo do Brasil, né, que você tem que ter uma reserva de grana ali para vir, é algo que precisa ser levado em consideração, porque vai demorar muita paciência, muito jogo de cintura. Eu também acho que é uma desvantagem que precisa ser considerada. Essa desvantagem é uma desvantagem principalmente para quem está vindo para cá e tem uma profissão muito técnica, assim, como medicina, enfermagem, odontologia, engenharia. Então, se você tem se você está nessa área que é mais técnica, é uma desvantagem e é uma dificuldade que você vai enfrentar, que é a hora de homologar
o diploma, né? Para você trabalhar exercendo essa profissão aqui, você vai precisar homologar, e o processo de homologação aqui é, assim, milhares de coisas, burocráticos. Aliás, burocracia é uma coisa meio que comum aqui na Espanha. A gente está acostumado que o Brasil também aí é um tanto quanto burocrático. Mas também tem que levar em consideração que talvez você chegue aqui e você não vai conseguir exercer a sua profissão de imediato porque você vai precisar homologar. E aí meu conselho também é que você já procure essa questão da homologação antes de você sair do Brasil, para você já vir com tudo mais ou menos encaminhado. Mas por que também isso é uma desvantagem, né? Porque como demora, muita gente que tem, que está nessa área mais técnica acaba tendo que trabalhar em coisas, né, em empregos mais básicos, porque não consegue homologar o diploma, e porque demora, assim, né? Já vi casos de gente demorando aí 4 anos para conseguir homologar um diploma. Às vezes você tem que fazer alguns cursos, algumas disciplinas na universidade para conseguir homologar. Então, é algo que, se você está vindo com a intenção de trabalhar, se você é engenheiro, se você é médico, enfermeiro, com essa intenção, eu sugiro que você pesquise muito, porque é de fato uma desvantagem, porque isso demora muito. Não foi o meu caso, porque eu sou formada em turismo, então não precisa homologar diploma, mas o que eu também fiz questão de fazer, né, quando eu vim, e aí, se for o seu caso também, de você não, de ser uma profissão tipo administração, que de fato não precisa homologar, o que eu fiz foi fazer um mestrado aqui, depois, né, porque aí eu tenho uma certificação daqui, e tudo que eu fiz antes do Brasil eu já não preciso apresentar, mas assim, como eu já tenho a daqui, né, ela acaba sendo mais válida, né, do que as que eu tenho do Brasil. Mas é algo também, uma desvantagem que precisa ser aí levado em consideração. Bom, é isso, né? Essas foram as desvantagens que eu queria trazer mais uma vez. Não é para te desanimar ou para falar mal da Espanha, de forma alguma. Eu acho que a Espanha é um país maravilhoso, mas eu gosto de trazer a realidade, né? Eu acho que a gente precisa saber o que a gente tá, onde a gente está pisando, para onde a gente está indo. Como eu falei, morar fora não é uma escolha do tipo, caso eu compre uma bicicleta, é você abrir mão de muita coisa da sua vida, atravessar o oceano e, enfim, né? Eu acho que é legal a gente ter essas expectativas aí, né? Pensar no que a gente vai fazer, ter a ideia, né? Escutar experiências e, no final das contas, tomar a decisão que mais cabe dentro do que a gente acredita. Mas se você achou que esse vídeo te ajudou, aí curte, compartilha, conta a sua experiência, se você acha que tem mais alguma desvantagem, se você acha que o que eu falei também não faz o menor sentido, que eu acho que é legal esse debate, enfim, essa troca de ideias sobre morar na Espanha. Então é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo. Um abraço.